eu quero continuar uma série sobre um assunto muito importante. Iniciei na semana passada, não estava planejado. Na verdade, nós vimos, enquanto Segunda Igreja, desenvolvendo duas séries. Pela manhã estávamos falando sobre a liderança de Neemias e à noite estávamos abordando características das igrejas da Ásia que podem ser consideradas para as igrejas de hoje. Por conta desse cenário, por conta do isolamento, por conta da pandemia, eu senti de Deus, e isso aconteceu, como eu disse no domingo passado, numa madrugada de sexta para sábado, eu senti de Deus o meu coração ferver em direção a este assunto, oração. E isso aconteceu alguns dias antes de iniciarmos os 14 dias de oração e jejum. E eu quero começar uma ministração nesta manhã e eu vou terminá-la logo mais na celebração da noite. Vou usar o mesmo texto, tanto agora pela manhã, quanto também na celebração da noite. Mas eu quero olhar para essa oração ensinada por Jesus em Mateus 6 e pensar com você sobre o padrão oferecido por Jesus para a oração. Vamos comigo ao texto, Mateus capítulo 6, vou ler a partir do versículo 9, do versículo 9 ao versículo 13, já está sendo compartilhado com você aí na sua tela. A Bíblia, ela diz assim: portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, que todos reconheçam o teu nome, ou que todos reconheçam que o teu nome é santo. Na tradução mais direta diz: santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoe ou perdoa as nossas ofensas, como nós também perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não nos deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O próximo slide vai falar acerca do tema que eu quero compartilhar com você, e eu estou chamando de o padrão oferecido por Jesus. Você que já está conectado conosco percebeu que na semana passada eu iniciei um pensamento a respeito da essência da oração. Pela manhã eu falei sobre as evidências de uma igreja saudável. E eu disse que quando uma igreja se torna saudável, ela adquire hábitos saudáveis. E entre os hábitos saudáveis está um chamado oração. E nós aprendemos no domingo passado pela manhã que a oração nada mais é do que a maior descoberta de todos os tempos, como também a oração é o antídoto para a doença chamada autoconfiança. À noite eu me aproximei de você e disse para você sobre a essência da oração. E citei o texto de Mateus 6, lembrando a você que Jesus condena, Jesus refuta uma oração que seja uma mera repetição. Jesus condena uma oração que é valorizada pela sua extensão, como os hipócritas faziam, achavam que pelo muito falar seriam ouvidos, como Jesus também condena as vãs repetições. Semana passada nós fomos ministrados na direção de que oração não tem a ver com aquilo que eu digo, mas oração tem a ver com o fervor e a paixão do meu coração. Nós aprendemos na semana passada que oração não é boca, oração é coração. Nós aprendemos semana passada que não existe nada mais trágico no exercício diário da oração do que orarmos sem paixão. Existe um escritor, esse autor, ele escreveu um livro que virou assim um best-seller, um livro lido por muitas pessoas chamado O Peregrino. É o próximo slide. E John Bunyan, ele diz acertadamente que na oração é melhor ter um coração sem palavras do que ter palavras sem coração. Eu vou repetir. O autor do Peregrino diz que no exercício diário da oração é melhor ter um coração rendido, ainda que de forma silenciosa. É melhor ter um coração sem palavras do que proferir palavras sem serem regadas pelo fervor do coração. O pastor e autor do século XIX,
E.M. Bonds, ele diz que a oração honra a Deus e desonra o eu. Ou seja, o que Jesus está fazendo nesse exato momento em Mateus 6 é levar os seus discípulos a entenderem que os escribas e fariseus estavam deturpando o padrão da oração. Parece-me, irmãos, que os cristãos de hoje estão tendo uma enorme dificuldade de habitar no padrão da oração. Nós, de alguma forma, impedimos nossas orações de serem hipócritas. Nós, de alguma forma, impedimos as nossas orações de serem mecânicas. Nós, de alguma forma, impedimos as nossas orações de cumprirem apenas um ritual religioso. Sabe quando? Quando nós colocamos o foco da nossa oração em Deus e não em nós mesmos. Até porque, olhando para esse texto, a gente percebe que a verdadeira oração vem de pessoas humildes. A verdadeira oração vem de pessoas que não se limitam em apresentar absoluta dependência de Deus. Eu digo isso com muito lamento. Infelizmente, por conta desse malfadado, essa semana eu estava conversando com um irmão, e aí nós entramos num assunto, e ele tentou reproduzir os adjetivos que eu dou para essa nojeira chamada Evangelho da Prosperidade, que é um Evangelho da riqueza. E como eu digo, por causa da presença desse malfadado, nojento, grotesco, dantesco, diabólico, satânico e encapetado Evangelho da Prosperidade, sabe? Cristãos modernos estão pensando que podem, por meio da oração, exigir coisas de Deus. Cristãos de hoje acham que por meio da oração podem manipular a mão de Deus. Irmãos, isso não é oração, isso na verdade é uma autoindulgência. Esse tipo de comportamento na oração não é bíblico, pelo contrário, é antibíblico. Tentar exigir de Deus, por meio da oração, alguma coisa que o meu coração deseja, é algo impiedoso, não é algo guiado pelo Espírito Santo, é algo que perverte a verdadeira essência da adoração, é algo que desonra o nome do Senhor. Nós precisamos aprender que oração começa e oração termina, não com as minhas necessidades, mas oração começa e oração termina com a glória de Deus. A oração, irmãos, deve estar centrada em quem Deus é. A oração deve estar centrada naquilo que Deus quer. A oração deve estar centrada em como o nome de Deus pode ser glorificado. Por quê? Porque a essência da oração está firmada na expansão do reino de Jesus. A essência da oração está firmada na expansão do reino dos céus e não no crescimento do império humano. Crescimento do império humano é algo concentrado em desejos egoístas. Mas nós vamos aprender nessa manhã que o padrão da oração muda o modo verbal que nós devemos utilizar. O texto bíblico que nós lemos, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, mostra que depois de advertir os seus discípulos sobre a perversão que se havia corrompido, ou que havia corrompido a vida de oração dos judeus, Jesus Cristo, nosso mestre por excelência, ele apresenta um padrão divino, para que não apenas aqueles discípulos, mas para que os cristãos de todos os tempos e de todas as épocas pudessem orar de forma agradável a Deus. Você percebeu que o versículo 9 começa com portanto, vocês orarão assim. E você que é fera no português, na norma gramatical, sabe que esse portanto é uma conjunção conclusiva, ou seja, está concluindo o pensamento anterior. Qual é o pensamento anterior? Jesus está condenando contundentemente a forma como os judeus hipócritas oravam. Os judeus hipócritas, eles ficavam nas esquinas, eles falavam alto porque queriam ser vistos, eles achavam que pelo muito falar seriam ouvidos. Sabe, Jesus sabia que naquele tempo, os rabinos da época tinham por costume ensinar orações pequenas, breves orações para os seus discípulos, não desejando que os seus próprios discípulos pudessem enveredar nessa heresia dos rabinos
Jesus estabelece uma pequena oração. É por isso que depois de condenar a forma como os hipócritas oravam, Jesus encerra dizendo, portanto, ou seja, vocês não serão como eles, vocês deverão orar dessa forma. O próximo slide diz assim, qual o padrão oferecido por Jesus para a oração? Quando Jesus ensina a respeito da oração, qual o padrão que Jesus oferece? Quando Jesus diz, vocês devem orar dessa forma, eu preciso lembrar você que Jesus não quis dizer que os discípulos deveriam orar exatamente com essas palavras. Na verdade, nós somos assim tentados a transformar essa oração, chamada universalmente como oração do Pai Nosso, em uma mera repetição de prece, esvaziada de significado. Quando Jesus diz, vocês devem orar dessa forma, Jesus não sugeriu uma mera repetição. Jesus não estava dizendo que os seus discípulos deveriam orar exatamente com aquelas palavras. Quando Jesus diz, vocês devem orar assim, Jesus está dando aos discípulos um padrão para a estrutura de suas próprias orações. Irmãos, quando Jesus diz, vocês devem orar assim, isso não tem a ver com a forma, isso tem a ver com o conteúdo contido nas palavras que foram proferidas por Jesus. Eu quero citar duas características agora pela manhã e à noite também vou citar duas características. Qual o padrão oferecido por Jesus para a nossa oração? Primeiro lugar, passa o slide. O padrão significa Pai Nosso. E qual é a intenção de Jesus? Não é apenas que eu repita, Pai Nosso que estás nos céus, Pai Nosso que estás nos céus. Não. A intenção de Jesus é que eu seja lembrado de que Deus é o nosso Pai. Nós não somos órfãos. Quando Jesus diz Pai Nosso, Jesus está nos lembrando que nós podemos ter a certeza de viver debaixo da paternidade do Pai, de Deus, o Criador. Irmãos, Pai provavelmente é o termo mais comum que usamos na oração. Até as crianças, nas suas mais tenras idades, elas aprendem a orar dizendo Pai Nosso, Paizinho querido. Ou seja, a expressão Pai talvez seja a expressão mais comum utilizada na oração. E pense comigo, se nós temos tranquilidade de usarmos essa expressão na oração, é porque nós temos certeza que estamos orando corretamente. E eu provo para você biblicamente que iniciar a oração ou estabelecer na oração o princípio de que Deus é o nosso Pai é correto. Biblicamente eu provo, por exemplo, você pode se aproximar dele e chamá-lo de Pai, porque a Bíblia diz que foi ele quem deu a vida, ou foi ele, por causa dele, que você recebeu a vida. A Bíblia ela faz questão de dizer que quando nós não éramos nada, ele soprou o fôlego de vida em nós, ou seja, nós existimos por causa dele, a nossa existência depende dele, ele é o nosso Pai. É como diz a velha canção, sem ele, nada eu seria. Sem ele, eu não sei andar. Sem ele, eu não existiria. Eu estou pedindo ajuda aos universitários. Na verdade, sem ele eu vagaria, como um barco no imenso mar. Deus é o seu Pai. Deus é o nosso Pai, porque Ele nos deu a vida, quando nós não éramos nada, Ele soprou o fôlego de vida em nós. Mas Deus também é o seu Pai, porque Ele te ama, foi o amor dEle como nosso Pai, que nos livrou de sermos castigados eternamente. Aliás, o apóstolo Paulo diz, quando escreve a sua carta aos Romanos, que ele provou o seu amor para conosco, enviando Jesus Cristo para quê? Para que morresse por nós, mesmo nós ainda sendo pecadores. Foi por causa do amor dele, enquanto Pai,
o amor dispensado sobre nós, um amor altruísta, desinteresseiro, desinteressado, redentivo, propiciatório, triunfante, reconciliador, foi por causa do amor dele sobre nós, que nós não fomos castigados. Na verdade, Isaías, há 700 e poucos anos antes de Cristo, já profetizava que o castigo que nos traz paz estava sobre ele. Você pode considerar o nosso Deus como sendo seu pai. Por quê? Porque num terceiro momento ele cuida de você. Ele é o nosso pai porque ele cuida de nós. Sabe, a Bíblia diz que ele nos protege. O fato dele ser o nosso pai, o fato de vivermos debaixo da paternidade dele, isso dissipa todo medo, irmão. O fato de sabermos que Deus é o nosso pai nos dá segurança do futuro. Por quê? Porque ele cuida do nosso futuro. Quando eu leio esse texto, eu me lembro de algumas expressões. Dizem os linguistas, isso apenas para enriquecer o seu conhecimento, dizem os linguistas que a expressão em hebraico chamada Abba, que a gente sabe, cuja tradução a gente chama de pai, ou paizinho, paizinho querido, os linguistas dizem que essa expressão é como balbuciar de uma criança de pequena idade. Ou seja, aquela criança que ainda não consegue construir bem as orações ou as frases, mas ela olha para o seu progenitor e ela consegue identificar aquela pessoa como sendo seu pai. Ela ainda não sabe e não tem capacidade de construir a palavra toda papai, mas ela consegue balbuciar dizendo pá, papa. Ou seja, embora ela ainda não consiga falar, ela tem certeza de quem aquela pessoa é. Se você perguntar para essa criança qual o nome do seu pai, ela não sabe. Que profissão ele tem, ela não sabe. Onde ele mora, ela não sabe. Onde ele trabalha, ela não sabe. Mas se ela estiver chorando, se sentindo amedrontada, e você colocá-la nos braços daquele pai, ela se sente segura. Sabe o que isso significa? Que tendo Deus como sendo nosso pai, embora nós não sejamos capazes de dizer muita coisa acerca dele, só o fato de saber que ele é o nosso pai, nós nos sentimos seguros. Deus é o nosso pai. John Stott, próximo slide, um pastor inglês, falecido, se não me falha a memória, no ano de 2010. John Stott diz que quando nos dirigimos a Deus em oração, nós não chegamos em oração a Deus, nós não chegamos hipocritamente como atores buscando aplauso dos homens. Quando nós nos dirigimos a Deus em oração, nós não chegamos mecanicamente como tagarelas pagãos, cuja mente não está naquilo que resmungam. Segundo John Stott, quando oramos, nos aproximamos de Deus de forma humilde, confiante. Nós nos aproximamos atentamente como criancinhas diante de seu Pai. Eu quero dizer para você nessa manhã, que o padrão oferecido por Jesus nessa oração passa necessariamente pelo crivo da paternidade de Deus. Não é apenas uma frase que você precisa repetir, é um conteúdo que você precisa possuir. Deus é o seu Pai, Deus é o nosso Pai. Deus não é o gênio da lâmpada. Deus não é aquele gênio da lâmpada que concede todo o desejo que eu tenho no coração. Deus é o nosso Pai. Deus não é, meus irmãos, uma relíquia do passado. Deus não é uma relíquia do passado que guiou aqueles que existiram antes de nós, não. Deus é o nosso Pai. E se Ele é o nosso Pai, nós podemos nos sentir seguros nos braços dEle, porque o Pai sabe cuidar dos seus filhos. Mas no segundo momento, eu percebo que um padrão oferecido por Jesus na oração, próximo slide, é quando Jesus nos ensina a seguinte frase: santificado seja o teu nome. Eu tenho certeza que a partir de hoje, quando você recitar essa oração, ou quando você se encontrar no meio da recitação dessa oração, você nunca mais irá declamá-la da mesma forma. Quando você falar Pai Nosso, você vai se lembrar de que o padrão é a paternidade.
é a segurança, é a proteção. Mas também Jesus diz: santificado seja o teu nome. Irmão, no primeiro momento, quando eu li essa frase, eu entrei em crise teológica. Por quê? Eu vou explicar para você. A Bíblia diz que o nome de Deus é santo. Na verdade, a prática do judeu devoto era exatamente substituir o tetragrama sagrado, nome revelado de Deus a Moisés, pela expressão Adonai. Porque o judeu devoto, ele leva a sério o terceiro dos 10 mandamentos, quando diz: não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O nome de Deus é santo. E Jesus está nos ensinando a orar: santificado seja o teu nome. E a pergunta que eu fiz para mim, que me gerou crise teológica, foi: como eu posso santificar algo que já é santo? Como Jesus me orienta a dizer: santificado seja o teu nome, se o nome que eu estou pedindo para ser santificado já é santo em absoluto? O que será que Jesus está nos ensinando com esse padrão de oração? Nas Escrituras Sagradas, principalmente na literatura veterotestamentária ou Velho Testamento, o nome de uma pessoa representava o seu caráter. Na verdade, os pais, quando as crianças nasciam, lá no Velho Testamento principalmente, eles colocavam o nome da criança, levando no nome a sua expectativa profética. Quer ver um exemplo? Absalão, Abba Shalom, pai da paz, o pacificador. A criança nasce e Davi diz: esse vai ser o pacificador. Não teve nada de pacificador, mas foi a intenção de Davi. O meu nome, por exemplo, eu não sei onde papai e mamãe estavam com a cabeça quando colocaram esse nome, mas assim, é Adonias, ou seja, significado: aquele que pertence a Adonai. Aquele Adonias, do livro dos reis, destruiu e tentou roubar o lugar do pai. O nome, na literatura bíblica, geralmente representava o caráter do seu possuidor. Por exemplo, quando dizemos que alguém tem bom nome, a essa pessoa tem o nome bom, o nome limpo. Quando a gente se refere a alguém destacando que ele tem bom nome, a gente está dizendo que existe algo sobre o caráter daquela pessoa que é digno de apreciação. Quando eu digo que alguém tem um bom nome, eu estou considerando que aquela pessoa tem uma conduta ilibada. Ao nos fazer refletir sobre o nome de Deus, dizendo: santificado seja o teu nome, Jesus está nos ensinando que o nome de Deus significa muito mais do que os seus títulos. O nome de Deus representa tudo aquilo que Ele é. O nome de Deus representa o seu caráter. O nome de Deus tem a ver com os planos e com a vontade dEle. Irmão, quando Jesus diz: santificado seja o teu nome, o que Ele está querendo nos ensinar é que santificar o nome de Deus não é simplesmente usar uma frase superficial, inserida num ritual de oração, não. Quando Jesus nos ensina: santificado seja o teu nome, Ele está nos dando uma oportunidade de glorificar a Deus, de reconhecer a grandeza de Deus, de reconhecer a maravilha do caráter de Deus. Na verdade, santificado seja o teu nome, santificar o nome de Deus significa reverenciá-lo. Santificar o nome de Deus significa honrá-lo. Santificar o nome de Deus significa glorificá-lo. Santificar o nome de Deus significa obedecê-lo como único e exclusivo Senhor. Quando Jesus nos ensina: santificado seja o teu nome, Jesus está nos dando uma oportunidade de enfatizar a santidade incorruptível do nosso Pai. Sabe, irmãos, o nosso amor e a nossa confiança em Deus não podem se basear nos nomes ou nos títulos que Deus tem. A nossa confiança e o nosso amor em Deus devem se basear na realidade existente por trás de cada nome, por trás de cada título. Ou seja, o nosso amor e a nossa confiança em Deus devem estar baseados no caráter de Deus. Eu, por exemplo, poderia citar vários nomes de Deus
nomes que a Bíblia apresenta, nomes que revelam uma faceta do caráter de Deus. Por exemplo, quando a gente abre a Bíblia no primeiro livro, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, a gente encontra a expressão no hebraico direta dizendo Bereshit bara Elohim. Ou seja, criou Deus os céus e a terra. E é interessante porque a primeira expressão ou o primeiro nome que a gente encontra ao abrir a Bíblia, e você já aprendeu lá na escola bíblica que a Bíblia que nós temos não está disposta para nós de forma cronológica, mas de forma lógica. Então, quando a gente abre em Gênesis e encontra Elohim, o que significa esse nome? Esse nome significa que o nosso Deus é o Deus que é ou que tem poder de criar todas as coisas sem se utilizar de matéria-prima. É o que a gente chama na teologia do Velho Testamento do ex nihilo. É o que a gente diz, o verbo bará só pode ser utilizado, criar, só pode ser utilizado quando o sujeito é Elohim. Por quê? Porque o Elohim, o nosso Deus Criador, é o único que é capaz de criar sem se utilizar de matéria-prima. É revelação do caráter de Deus. Se Deus conseguiu fazer todas as coisas sem se utilizar de matéria-prima, por que hoje você acha que você precisa ensinar a Deus a forma como Ele tem que agir para libertar a humanidade da pandemia? Bambu gemeu. Por exemplo, a Bíblia traz um outro nome, El Elyon. O que significa El Elyon? Aquele que é possuidor dos céus e da terra. A Bíblia diz que o nosso Deus é o Jeová Jireh, aquele que tem poder para prover recurso ou trazer provisão para toda e qualquer necessidade. A Bíblia diz que Ele é o Jeová Nissi, não é apenas um nome, é a revelação de uma faceta do caráter. Ele é a nossa bandeira. A Bíblia o chama de Jeová Rafá, aquele que tem poder para curar toda e qualquer enfermidade. A Bíblia o chama de Jeová Shalom, aquele que é capaz de conceder uma paz incomparável. A Bíblia o chama de Jeová Shammah, aquele que está presente e bem próximo. A Bíblia o chama de Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos está conosco. A Bíblia o chama de Jeová Tsekemnu, Ele é a nossa justiça, Ele é o justo juiz que julga a causa de toda a humanidade. A Bíblia o chama de Jeová Raá, Ele é o nosso pastor, e porque estamos debaixo do pastoreio dEle, seremos capazes de suportar qualquer falta. A Bíblia o chama de El Shaddai, aquele que é detentor de todo o poder. Não é apenas um nome, é a revelação do caráter. Santificar o nome de Deus está intimamente ligado a honrar a sua palavra. A Bíblia diz em Provérbios 9:10 que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. O problema, gente, é que muitos cristãos, em vez de tremer diante da palavra de Deus, esses cristãos estão substituindo as verdades bíblicas por filosofias mundanas. Eu não me lembro o dia exato, mas em uma das celebrações de quinta-feira, quando nós fazíamos no outro prédio, eu estou dizendo para você quando nós fazíamos, porque eu quero comunicar a você que as celebrações de quinta-feira no recesso também serão aqui. Então, quando nós fazíamos as celebrações de quinta-feira no outro prédio, certa vez eu disse que nós estamos cansados de ouvir sobre filosofia nos púlpitos. Na verdade, nós não queremos filósofos. Nós queremos pessoas que, a partir da teologia, adquiriram uma visão apurada e um conhecimento muito bem alimentado pela revelação do caráter do Pai. Eu quero dar uma frase para você no próximo slide, e é uma certeza do meu coração, e essa palavra é para você que é membro da segunda igreja. Nenhuma igreja é maior do que o seu temor reverente ao Deus que é santo. Nenhuma igreja vai além do que o seu temor reverente ao Deus que é santo. Irmãos, Ele é santo. E sendo Ele santo, Ele exige ser reconhecido como tal. O apóstolo Pedro, quando escreve a sua carta, diz que nós não podemos voltar a viver a vida que vivíamos antigamente, antes de dar a vida para Jesus. Mas como é santo aquele que nos chamou, nós devemos ser também santos
em toda a nossa maneira de viver, porque está escrito no Velho Testamento: sejam santos, porque eu, Senhor, sou santo. O temor do Senhor não é uma opção. Sabe, se eu estou defendendo a tese nessa manhã de que santificado seja o teu nome, significa honrar o nome do Senhor, eu digo para você que uma das piores formas de desonrar o nome santo do Senhor se chama desobediência. Na verdade, viver em desobediência a Deus é a razão para o fracasso de muitos cristãos de hoje. E eu quero ir concluindo. O pessoal já está subindo, você não consegue ver, mas eles estão subindo. Mas eu quero ir concluindo, né? Se você estivesse aqui agora no auditório, a sua atenção ia se desviar com o pessoal subindo. Como você não consegue vê-los, você continua com a sua atenção focada aqui em mim. Eu quero concluir. Se no primeiro momento eu percebo o Espírito Santo nos ensinando que quando Jesus nos ensina Pai Nosso, não é apenas a repetição de uma frase, mas é a concretização de uma certeza, ou seja, eu não sou órfão, eu estou debaixo de uma paternidade, e porque eu sou filho dele, ele me sustenta, ele me guarda, ele me protege, ele cuida. Eu também nesse segundo momento estou dizendo para você que o ensinamento de Jesus: santificado seja o teu nome, significa honrar, significa reverenciar, significa glorificar. E uma das piores formas de desonrarmos o nome do Senhor é através da desobediência. Irmãos, preste muita atenção, ou prestem muita atenção. A falha em dar a Deus a reverência, a falha em honrar a Deus da forma como Ele deve ser honrado, traz consequências desastrosas para a nossa vida. Tem muitos membros de igreja, e aqui na segunda igreja não é diferente, que está vivendo cenários desastrosos. Não é por causa do Covid-19, não é por causa de uma pandemia, mas porque decidiu com a sua vida e com as suas atitudes desonrar o nome de Deus. Eu não conheço na Bíblia um exemplo de alguém que tenha desonrado e tenha tido um final de vida feliz. Eu, por exemplo, vou citar 3 exemplos para você, de gente que tinha tudo para terminar bem, mas terminou mal, porque desonrou o nome do Senhor. Não orou como Jesus ensinou no padrão: santificado seja o teu nome, se sentindo honrado através da minha vida. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Samuel 15, você vai encontrar a história do rei Saul. E a Bíblia diz que Saul não se submeteu a Deus, pelo contrário. Saul desobedeceu a Deus e por causa da sua impaciência, Saul fez as coisas do seu próprio jeito, a despeito da ordem que Deus tinha dado. A Bíblia diz que esse rei Saul deixou de seguir as instruções que o Senhor havia dado. E sabe qual foi a consequência? Saul foi retirado do trono. Líderes, sejam religiosos ou não religiosos, líderes que desonram a Deus no ato da sua liderança, são retirados da liderança, porque Deus não suporta conviver com líderes que não provocam glória para o nome dele, através de um testemunho santo. Um outro exemplo na Bíblia, de gente que não santificou o nome do Senhor, de gente que não honrou o nome do Senhor, de gente que não reverenciou, está 2 Samuel versículo 6, eu dei esse exemplo algumas semanas atrás. A Bíblia diz que Uzá falhou, quando Uzá não reconheceu a majestade da santidade de Deus. Uzá desonrou o nome de Deus quando desprezou as instruções de Deus. Sabe qual foi a consequência? Deus abateu Uzá por causa da sua irreverência. Quando a gente lê a Bíblia, a gente chega em Atos 5 e a gente encontra Ananias e Safira, marido e esposa, homem e mulher,
desonrando o nome de Deus através da mentira. Cristão mentiroso, na verdade, não é nem cristão, porque a Bíblia diz que nos lábios do cristão habita a verdade. Mas gente mentirosa é gente que desonra o nome do Senhor. Assim como Ananias e Safira, gente mentirosa peca contra a santidade do Senhor. Ananias e Safira perderam a visão. Ananias e Safira perderam a santidade, a reverência. Ananias e Safira desonraram com a mentira. E a Bíblia diz em Atos 5 que a vida de Ananias e Safira foi perdida algumas horas após eles manifestarem um comportamento reprovável diante de um Deus que é santo. Eu quero concluir. E eu concluo dizendo para você que temer ao Senhor não é uma opção. Dar a devida glória ao nome do Senhor é uma exigência. Honrar o nome do Senhor, irmãos, é uma exigência, é um mandamento. O salmista, no Salmo 15, faz uma pergunta, é o próximo slide. E a pergunta dele é: quem há de morar no teu santo monte? Quem haverá de habitar com o Senhor? E a resposta de Deus é simples. A resposta de Deus por meio do Salmo 15 é: quem irá habitar comigo? É exatamente aquele que vive com integridade, aquele que pratica a justiça, aquele que de coração fala a verdade, porque quem assim procede não será abalado. Da próxima vez em que você orar, lembre-se de que Deus é o nosso Pai. Da próxima vez que você orar, lembre-se de que Deus, como nosso Pai, nos ama. Da próxima vez que você orar, lembre-se que o padrão da oração estabelece estarmos debaixo da paternidade de Deus. Estar debaixo da paternidade de Deus significa que Ele nos protege, que Ele nos supre. Mas da próxima vez que você for orar, entre na sala do trono de Deus, mas não entre de qualquer forma, porque senão você vai morrer. Sacerdotes ou sumo sacerdote que entrava de qualquer forma era consumido pela santidade. Da próxima vez que você for orar, entre no lugar santo, mas entre com reverência. Entre honrando o nome do Senhor, que é santo. Não tenha medo. Eu termino com esse slide. Pode passar. Não tenha medo. Não tenha medo quando entrar nesse momento de intimidade. Não tenha medo quando perceber que você está na sala do trono. Não tenha medo quando perceber que Deus levou você para o lugar secreto. Apenas esteja certo de que você está se aproximando dele com o respeito devido ao seu nome santíssimo. A minha oração é que o padrão estabelecido por Jesus na oração não seja uma mera repetição para mim e para você, mas seja uma palavra regada de conteúdo. Você não é órfão. Você está debaixo da proteção de um Pai. E Ele não é qualquer um. O seu nome é santo. Viva de tal forma que o nome dele, que é santo, seja honrado através do seu proceder também santo.